O conteúdo que você ouvirá na sequência não é indicado para menores de 16 anos. Olá, amigos, eu sou o Dom e esse é o Crimecast, podcast sobre crimes reais. É isso, amigos, mais um episódio aqui no Crimecast e hoje eu vou trazer mais uma parte aqui, do caso dos homicídios do Tylenol. E aí, amigos, decidi, trazer aqui essas partes menores para vocês vão acompanhando aí o desenrolar desse caso, tá? Sempre pedir a vocês, não esquecer de seguir o perfil do Crimecast no Instagram e se inscrever no canal do YouTube, que isso ajuda bastante, tá? Os links que os levarão para o perfil do Instagram e o canal do YouTube estarão na descrição desse episódio. Então, amigos, vocês lembram que as autoridades, os investigadores, eles não conseguiram comprovar que o James Lewis esteve em Chicago, A gente terminou nessa parte, o final da parte 2 foi nesse momento, em que os responsáveis pela investigação que acusou o James Lewis de ser o assassino, do Tylenol, não conseguiu comprovar que ele esteve em Chicago no período em que os assassinatos foram cometidos. É dessa parte que a gente vai continuar agora, tá? Sem conseguir provar que James Lewis esteve em Chicago no período em que aconteceram as mortes, o promotor assistente Jeremy Margulies explica que só puderam acusar James por extorsão. Após ser acusado, James Lewis diz que não considerou aquela carta como uma carta de extorsão, pois diz que não tinha como ganhar dinheiro com a carta. A jornalista Joy Bergman explica que quando James escreveu a carta, ele sabia que aquela conta bancária pertencia ao seu desafeto, um homem que ele considerava como inimigo, Fred Milley McCahey, o dono da Lakeside Travel, onde Leanne trabalhou. James imaginou que incluir o número da conta do homem na carta chamaria a atenção da polícia para o homem que ele odiava. James afirma que queria fazer algo bom, mas admite que estragou tudo e diz que a carta era apenas um pedaço de papel e reafirma que não machucaria ninguém. Lewis foi condenado pela carta de extorsão a Johnson & Johnson e recebeu uma sentença de 10 anos, que era a pena máxima para o crime. Então, só para ficar claro, ele continua afirmando que não era o assassino, admite que sim, escreveu a carta e colocou a conta, os dados do tal McCahey, para meio que tentar prejudicar ali um cara que ele não gostava, que era o ex-patrão da sua esposa. Então ele justifica a carta com os dados da conta do McCahey dessa forma. Ele queria prejudicar uma pessoa que ele não gostava, um desafeto. Mas por essa carta ele é condenado a 10 anos, olha isso. O jornalista da CNN, Jeff Flock, conta que conversou com policiais e diz que eles acreditavam que James Lewis era sim o responsável pelos assassinatos do Tylenol
e acreditavam realmente que ele era o assassino. Jeff diz que o caso de James foi como o de Capone. Pegaram o cara por outro crime, mas sabiam que ele tinha cometido os homicídios. Assim, imaginavam os policiais da época. Pegamos o cara. James Lewis foi levado para a prisão federal do Missouri e continuava a dizer que não era o responsável pelas mortes, dizendo que o assassino do Tylenol continuava à solta. Algum tempo depois, a Johnson & Johnson anunciou que o Tylenol estava voltando ao mercado. Após aqueles acontecimentos, acreditava-se que a Johnson & Johnson perderia completamente a marca Tylenol. Porém, a empresa conseguiu relançar o Tylenol meses depois e, o mais impressionante, com um nível de confiança maior. O Tylenol foi relançado oficialmente durante uma coletiva de imprensa para repórteres de todos os tipos de mídia. Gardner Harris explica que os executivos da Johnson & Johnson entendiam desde o início que havia apenas uma saída para aquela crise. Era que eles fossem vistos como vítimas de um louco, um desequilibrado. E aí, para ilustrar exatamente isso, que o jornalista fala, tem um trecho da declaração do diretor, do CEO da Johnson & Johnson durante essa coletiva de imprensa. Abre aspas. Vocês, a imprensa, foram os primeiros a concluir que nossa empresa e nosso produto foram vítimas desta tragédia. Nos trataram de acordo e somos profundamente gratos. Fecha aspas. Gardner Harris diz que a empresa foi muito bem sucedida em moldar a narrativa do caso como eles queriam. Durante o período, a Johnson & Johnson lançou comerciais de TV onde reafirmava a narrativa de que o Tylenol tinha sido adulterado de forma criminosa por terceiros, fora das fábricas. Além disso, a Johnson & Johnson estava sempre mostrando gráficos em que detalhava vistorias realizadas dentro da sua cadeia de produção do medicamento. Meses após o ocorrido, pesquisas de opinião pública foram feitas com várias pessoas, onde perguntavam se elas achavam que a Johnson & Johnson tinha culpa no caso do Tylenol envenenado. O resultado é que 90% dos entrevistados responderam que a fabricante não tinha culpa. Gardner Harris explica que as mortes de 1982 forçaram a Johnson & Johnson a mudar rapidamente o processo de fabricação do Tylenol. Nesse processo, 3 lacres diferentes foram adicionados aos frascos do medicamento. A caixa externa passou a ter abas coladas, que precisavam ser rasgadas para que se tivesse acesso ao vidro de Tylenol. Ao ter acesso ao frasco, um lacre de plástico envolvia a parte de cima, que cobria a tampa e o gargalo do vidro. Mais um lacre foi colocado por debaixo da tampa, que cobria a boca do frasco. A nova embalagem foi aprovada pela FDA, que disse que aquele tipo de envenenamento nunca mais aconteceria de novo. E aí, amigos, só para vocês visualizarem aí, o frasco do Tylenol era aquele frasco grande de plástico e tinha um lacre na caixa, você tinha que rasgar. Ao pegar o frasco, ele tinha aquele lacre que envolvia toda a tampa e ia até o gargalo do frasco. Você também precisava rasgar, não tinha outra forma de tirar sem rasgar. E por debaixo da tampa, na boca mesmo do frasco, tinha aquele lacrezinho que tem hoje em dia, a gente vê sempre, quando você compra algo
né, que seja num frasco, você tira a tampa e arranca aquele lacre que fica por debaixo da tampa, né? Então ele tinha esses 3 lacres. Essa foi a forma da Johnson & Johnson mostrar que, ó, agora tá realmente seguro, a embalagem tá realmente segura. E aí a gente vai para 1983 para a gente entender, né, esse processo aí de mudança, né, da embalagem. No ano de 1983, todas as embalagens de Tylenol já seguiam aquele padrão com 3 lacres, e alguns diziam que a nova embalagem era simplesmente impenetrável. James Lewis, para todos o assassino que causou as mortes em 82, estava preso. Então, tudo aquilo tinha sido superado. E não havia razão para acreditar que algo do tipo pudesse acontecer novamente. Porém, Nicholas Menutti, autor do livro The Tylenol Murders and Over-the-Counter American Crisis, conta que sim, aconteceu de novo. Esse Nicholas Menutti é um autor de um outro livro sobre o caso. E aí ele afirma que mesmo depois de todas as embalagens de Tylenol terem mudado e terem esses lacres, sim, aconteceu de novo. Olha isso. A notícia era que no condado de Westchester, Nova York, uma jovem morreu após tomar cápsulas de Tylenol extra forte que continham cianeto. Em 8 de fevereiro de 1986, quase 4 anos após as mortes em Chicago, uma jovem morreu em Nova York após tomar cápsulas do Tylenol extra forte. Diane Ellsworth, de 23 anos, teria ido dormir na casa dos pais do namorado e ingeriu 2 comprimidos de Tylenol. A jovem morreu horas depois. Diane era de Peekskill e o laudo da morte mostrou que havia cianeto de potássio em seu organismo. O caso chamou muita atenção, pois as embalagens de Tylenol tinham sido modificadas desde as mortes em 1982 e todas as embalagens a partir de 1983 continham os lacres. O chefe do FDA, Frank Young, falou à imprensa que tudo que tinham até o momento indicava que o lacre externo estava intacto. O lacre sobre o lacre de papel alumínio do frasco também estava intacto, e então não sabia dizer ainda como teriam feito dessa vez para violar a embalagem. Então, a questão do lacre é o seguinte: ao investigar, muito provavelmente eles veem que a pessoa que comprou, se ela tivesse notado algo, obviamente ela teria falado. E aí ela compra esse vidro de Tylenol, isso lá em 86, Compra esse vidro de Tylenol e ao examinar ali, os caras viram, ela comprou um vidro que estava perfeitamente lacrado e não percebeu. Por quê? Porque todos os lacres estavam lá quando ela comprou. Nicholas Menutti diz que a resposta imediata da Johnson & Johnson ao ocorrido foi dizer que havia outro louco à solta, contaminando novamente o Tylenol. A declaração do CEO da Johnson & Johnson, James Burke, após o ocorrido foi essa, abre aspas, a pessoa ou pessoas que fizeram isso usaram habilidades muito diferentes do que a pessoa ou pessoas em Chicago, fecha aspas. Para Nicholas Menutti, a declaração da empresa dessa vez pareceu um pouco forçada, já que o Tylenol tinha uma embalagem com 3 lacres de segurança, ou seja, a empresa estava afirmando que alguém conseguiu passar por todos os dispositivos de segurança, conseguiu contaminar as cápsulas,
colocar os lacres de volta e devolver os frascos às prateleiras de um jeito que não desse para notar. James Burke, CEO da Johnson & Johnson, diz em entrevista que eles, a empresa, não sabiam como tinha ocorrido, assim como o FDA e o FBI também não sabiam o porquê do frasco contaminado parecer ter sido lacrado na fábrica e não estar rompido. Dias depois, mais 2 frascos contaminados com cianeto foram encontrados nas prateleiras de uma loja. Essas 2 unidades também estavam com os 3 lacres. Os investigadores então foram até a loja chamada Woolworth, onde um dos frascos retirado das prateleiras tinha 5 cápsulas contaminadas com cianeto. Com todas as informações, oficiais de Westchester diziam que, após visitar a fábrica da Pensilvânia, tinham em mente novas possibilidades para o caso. O promotor do condado então não aceitou a tese da fabricante de que o cianeto teria sido adicionado em Westchester. O promotor diz que é grande a possibilidade do Tylenol ter sido contaminado na fabricação ou distribuição. De acordo com a investigação sobre a morte de Diane Ellsworth, nenhum suspeito foi encontrado. O jornalista Gardner Harris diz que o interessante no caso de 1986 era que toda a narrativa de 82 logo ficou um pouco mais suspeita. E aí a gente vai retornar lá para 1982, né? E aí por que a gente vai precisar retornar para 82? Porque tem a filha de uma das vítimas, vocês lembram, né? A Michelle Rosen, que era filha da Mary Reiner. Ela vai explicar, né? Ela vai relatar aqui que na época ela era criança, né, quando a mãe dela foi vítima de uma cápsula, né, com cianeto. E aí ela diz que quando cresceu foi investigar aquilo. Então a gente vai ter o relato da Michelle Rosen sobre o caso. Michelle conta que não sabia de nada sobre o caso até ficar maior e diz que quando se tornou mãe, lá pelos anos 2000, foi quando criou interesse pelo caso e começou a investigar. E investigando, Michelle diz que não entendia o porquê de não terem respostas e explica que ao reunir notícias da época e relatórios policiais, viu que existiam informações totalmente novas, informações que ela até então não tinha conhecimento. Michelle diz que foi aí que percebeu que o que lhe disseram talvez não seja a verdade. Michelle conta que uma das informações que apurou foi que em 28 de setembro de 1982, um dia antes dos assassinatos, eram 2h32 da manhã, quando 2 xerifes do condado de Kane estavam no intervalo de seus turnos, quando decidiram parar em uma lanchonete Howard Johnson. E aí a gente vai ter, né, o relato de um desses policiais. A Michelle Rosen, né, para quem não está lembrado aí, ela é filha da Mary Reiner e ela era apenas uma criança na época. Mas quando ela cresceu, ela pesquisou muito sobre o caso e vai trazer aqui para a gente essa história do que aconteceu um dia antes dos assassinatos, né? E aí a gente vai, né, para esse relato pro relato de um desses policiais do que teria acontecido um dia antes dos assassinatos lá em 1982. O turno tinha começado à meia-noite
e os dois policiais pararam para um lanche. Joseph Chaves conta que trabalhava no departamento de polícia do condado de Kane e fazia o turno da meia-noite com um colega naquele dia. O policial lembra que estava com fome por volta das 2:30 da manhã e então parou a viatura na lanchonete que ficava no oeste de Chicago. Joseph estacionou o carro e olhou para a esquerda, e nesse momento viu que havia um monte de pílulas no chão, e se recorda que as cápsulas estavam abertas e tinha bastante pó no local. Joseph diz que se aproximou e viu 2 grandes caixas, uma de cada lado, e nas caixas estava escrito Tylenol. Ao ver as cápsulas, o policial diz que parecia que alguém tinha aberto e estava tirando o pó, e então derrubou as cápsulas no chão. Joseph então decidiu pegar algumas das cápsulas e um pouco do pó, e ficou analisando para saber do que se tratava aquilo realmente. Foi nesse momento que seu parceiro de turno, o policial Swanson, se aproximou, e Joseph lembra exatamente o que falou para ele naquela hora. Abre aspas. Olha isso, tem uma bagunça aqui. Fecha aspas. Segundo Joseph, Swanson respondeu que aquilo parecia tráfico de drogas, então era melhor deixar para lá. Os 2 policiais então se sentaram e foram fazer o pedido, mas de repente, poucos minutos depois, Joseph diz que começou a se sentir mal e lembra que comentou com um colega que não estava bem. O policial conta que seu estômago doía e estava também com dor de cabeça. Sua mão ficou vermelha e inchada e depois aquilo foi subindo para o seu braço. Joseph diz que os dedos da mão incharam tanto que ao abrir os dedos, eles encostavam um no outro de tão inchados que estavam. O policial então é levado para o hospital e ao chegar no pronto-socorro, o inchaço do seu braço ia da mão até o cotovelo. Joseph se recorda que sentia dores muito fortes até ser atendido. Swanson também teve sintomas e foi determinado que aqueles sintomas eram consistentes com exposição a cianeto. Porém, no início, os investigadores consideraram que aquilo não tinha nada a ver com o caso do Tylenol. Dias depois, policiais voltaram ao local para coletar as evidências que já eram poucas após se passarem alguns dias, e depois de serem examinadas em laboratório, as cápsulas coletadas não deram positivo para cianeto. O superintendente da polícia de Chicago, Richard Brzezinski, explica que aquelas cápsulas deveriam ter ido para o laboratório da polícia de Illinois para serem analisadas. Porém, alguém teria revogado a ordem e redirecionou as cápsulas para um dos departamentos de saúde de Chicago. Richard diz que o que ocorreu é que simplesmente esqueceram daquilo e pontua que aquelas cápsulas poderiam muito bem ser o material usado pelo assassino do Tylenol. Então, amigos, para que fique muito claro, olha essa história, que um dia antes de acontecer as mortes, né, do Tylenol, as primeiras mortes, houve esse achado. 2 policiais, por acaso, é isso que fica explícito, por acaso foram fazer um lanche ali no seu intervalo de turno e viram pílulas no chão, cápsulas abertas e o pó, que seria talvez o pó que fica dentro das cápsulas ali no chão. Na cabeça do policial, ele imaginou isso quando viu
Além disso, caixas com o nome Tylenol. E aí, o policial, obviamente, sem saber de nada ainda da questão do cianeto, né, do Tylenol com cianeto, porque as primeiras mortes foram no dia seguinte ali, então ele não tinha essa informação ainda. Vendo as caixas e vendo as cápsulas, ele pegou aquilo ali para olhar mais de perto. E ao pegar aquilo, minutos depois, ele começa a se sentir muito mal, né? E vai bater no hospital junto com o outro policial que também teve sintomas, e no hospital os caras dizem que esses sintomas são consistentes com exposição ao cianeto. Eu fico imaginando o seguinte, né? E aí um comentário meu, uma percepção minha. Como que dois policiais veem aquilo? É óbvio que eles não poderiam imaginar logo de cara, são remédios envenenados. Não, mas podia ter se dado uma atenção maior àquilo, né? Aquelas caixas com o nome do medicamento, os medicamentos jogados ali na rua, abertos e tal. E quando depois de alguns dias os caras vão lá para pegar ali o que o policial tinha relatado, os caras pegam algumas cápsulas ali e, ao examinar no laboratório essas cápsulas, não dá positivo para cianeto. Mas aquele material não foi algo coletado no mesmo dia. Os caras não deram essa importância de dizer, manda alguém lá coletar aquilo ali. Também por essa questão, o cara pegou nos comprimidos e tá passando mal aqui e tal, ficou com o braço inchado, sentindo dores, dor de cabeça e tal. Então, esse cuidado não foi dado e meio que passa despercebido aquilo que aconteceu na véspera das primeiras ocorrências de morte. Olha isso, cara. Michelle questiona o porquê daquelas caixas estarem ali e levanta a possibilidade de que um caminhão tenha sido roubado, ou até mesmo a possibilidade de que uma pessoa infiltrada estivesse agindo dentro do setor de distribuição para as lojas e, por algum motivo, teria ficado com medo, jogando as cápsulas fora. Joseph Chaves diz que até hoje não faz ideia se aquilo foi parte do caso do Tylenol, mas se pergunta o motivo de alguém jogar fora um monte de Tylenol que te contamina só de tocar. O policial diz que isso para ele é um grande mistério. Então, essa informação aqui passou batida na época. Isso aqui foi anos depois que a filha da vítima, né, a filha da Mary Reiner, investigando tudo, as notícias e tal, descobriu essa informação nova. Michelle Rosen diz que não sabem até hoje quem ou por qual motivo colocaram aquelas cápsulas ali, mas aquilo mostrou um dia antes o que estava prestes a acontecer. E ao se deparar com essa informação nova, começou a pesquisar como aquilo tinha acontecido, indo até o escritório do legista e solicitando o atestado de óbito de sua mãe junto com um relatório. Michelle diz que o relatório preliminar do legista do condado de DuPage questiona de onde teria vindo o Tylenol extra forte que sua mãe adquiriu. E aí nós vamos saber o relato justamente desse legista. Pete Sickman, legista do condado de DuPage, Illinois, conta que quando souberam que Mary Reiner precisaria de uma autópsia, sabiam que precisariam fazer o possível para determinar a causa da morte. O profissional diz que todos que ingeriram as cápsulas e morreram na área de Chicago tinham tomado o Tylenol extra forte, ou seja, se sabia que somente as cápsulas do extra forte continham cianeto, mas o que foi descoberto no caso de Mary Reiner é que ela tinha comprado um frasco de Tylenol normal. O legista diz que quando informou isso ao chefe de polícia,
não sabia que havia 6 cápsulas de Tilenol extra forte dentro do frasco do Tilenol normal que Mary Reiner comprou. A gente vai entender por que as cápsulas de extra forte, de Tilenol extra forte, estavam dentro do frasco de Tilenol normal. Olha só. A cápsula do Tilenol normal era cinza e branca e a do extra forte era vermelha e branco. Ou seja, havia cápsulas normais e essas não estavam contaminadas e apenas 6 eram cápsulas extra fortes, mas dessas 6, apenas 4 estavam contaminadas. Infelizmente, Mary Reiner pegou uma que estava contaminada. Michelle diz que ficou imaginando onde a mãe tinha adquirido o vidro de Tilenol e diz que ela tinha acabado de dar à luz, então sabia que ao deixar a maternidade, a mulher sai com uma embalagem de dose única de Tilenol extra forte. Isso era como um padrão. A mulher dava à luz e ao deixar a maternidade, recebia o remédio. Michelle, porém, explica que a dose única não vinha em um frasco, mas em um blister pequeno que sai diretamente da farmácia do hospital. Michelle acredita que a mãe retornou para casa da maternidade com o Tilenol extra forte contaminado do hospital e, ao chegar em casa, jogou essas cápsulas dentro do vidro de Tilenol normal que ela tinha. Olha isso, cara. Ou seja, na opinião de Michelle, se as cápsulas contaminadas vieram da farmácia de um hospital, é muito improvável que um louco pudesse invadir a farmácia segura dentro do hospital. E é aí que a história do louco das farmácias passa a não fazer sentido nenhum. Olha só, bicho, que loucura é essa história. O normal para toda mulher que desse à luz a um filho era sair da maternidade com essa dose única, que era uma embalagenzinha com 6 cápsulas de Tilenol extra forte. Como ela tinha um vidro de Tilenol normal, ao chegar em casa, ela pegou as de extra forte e botou dentro, né, para não perder. Então ela joga ali dentro e a Michelle Rosen imagina esse cenário e acredita nessa hipótese. Se eram essas pílulas, né, como foi constatado pelo legista, que apenas as pílulas do extra forte tinham cianeto, então essas pílulas tinham vindo de uma farmácia que ficava dentro de um hospital, ou seja, era muito difícil alguém entrar e contaminar. A segurança é muito maior, né, numa farmácia dentro de um hospital. A Johnson & Johnson, desde o início, sempre negou a possibilidade do cianeto ter sido adicionado dentro das instalações de suas fábricas, porque afirmava que não havia cianeto nos locais ou perto dos locais. Em entrevistas na TV, representantes da empresa sempre confirmaram que o cianeto não estava presente ou era usado na fabricação ou na embalagem em nenhuma das etapas do produto. Gardner Harris, porém, diz que isso não era verdade. Gardner Harris é um cara que cobriu aí durante muitos anos a Johnson & Johnson, né? Como eu disse para vocês aí no outro episódio, é um cara que escreveu inclusive um livro, né? Então, o cara tem propriedade, ele comprova com documentos essa informação. Relatórios e documentos federais mostraram que havia cianeto de potássio a aproximadamente 150 metros de onde os ingredientes do Tilenol eram misturados. O jornalista diz que o cianeto está presente sim e é usado em testes cruciais do Tilenol.
Michelle Rosen indaga o motivo da Johnson & Johnson não ser questionada e não ser investigada mais a fundo. Em 1988, um tribunal decidiu que a Johnson & Johnson não era culpada pela morte de Diane Ellsworth. Relatórios do FDA e do FBI afirmaram que era mais provável que alguém tivesse adulterado os vidros nas lojas de forma não detectável. O condado de Westchester não pôde determinar onde isso teria acontecido. Então, amigos, olha só, esse caso de 1986, ele é um indício de que talvez o problema do Tylenol não fosse alguém contaminando de forma indiscriminada e aleatória. E se levanta a possibilidade de a Johnson & Johnson realmente ter alguma responsabilidade. Mas é isso, amigos, eu vou ficar por aqui, tá? Essa é a parte 3 e vou voltar em poucos dias, né? Com muito provavelmente o final dessa história. Você vê que ela tem aí algumas reviravoltas, né? E estou fazendo o possível para trazer aqui as partes rápido, né? Uma perto da outra, para que vocês venham sabendo aí do desenrolar dessa história mais rápido, tá? É isso, amigos. Em poucos dias eu volto aqui no Crimecast.